Organizei e paguei 8 mil pelo Natal da família, mas minha irmã postou que ela organizou tudo. Então o pai me disse, você não está convidada para o Natal deste ano. Cancelei tudo. Na manhã seguinte, eu tinha 31 chamadas não atendidas e uma mensagem que me fez rir em voz alta. Meu nome é Sara, tenho 27 anos. Tudo começou em outubro do ano passado. Eu estava trabalhando em uma empresa de consultoria e depois de anos economizando, finalmente tinha uma quantia considerável guardada. Sempre fui a filha que tentava agradar, a que se esforçava para mostrar seu valor através de gestos grandiosos. Minha irmã mais nova, Jéssica, sempre foi a queridinha dos meus pais. Ela tinha aquele jeito de conseguir tudo o que queria sem muito esforço, enquanto eu precisava provar constantemente que merecia atenção. Naquele mês, durante um jantar em família, minha mãe comentou como seria maravilhoso se pudéssemos ter um Natal especial naquele ano. Falou sobre como seria perfeito alugar uma cabana nas montanhas, longe da cidade, onde poderíamos ter momentos íntimos e criar memórias especiais. Meu pai concordou, mas mencionou que as finanças estavam apertadas por causa de alguns investimentos que não deram certo. Foi então que vi minha oportunidade de finalmente ser vista, reconhecida e talvez até amada da forma que eu sempre desejei. Sem hesitar, ofereci-me para bancar toda a viagem. Falei que havia economizado durante anos e que seria meu presente para a família. A quantia não era pequena. 8 mil dólares que incluiriam o aluguel da cabana por uma semana, todas as refeições especiais, decoração de Natal, presentes extras e até mesmo algumas atividades como esqui e passeios de trenó. Meus pais ficaram surpresos e, por um breve momento, vi algo que raramente via nos olhos deles quando me olhavam. Orgulho. Passei as próximas 3 semanas pesquisando o local perfeito. Encontrei uma cabana deslumbrante nas montanhas do Colorado, com 5 quartos, lareira, banheira de hidromassagem e uma vista de tirar o fôlego. Fiz a reserva em nome do meu pai, como ele havia pedido, já que eu estaria organizando tudo para ele. Transferi o dinheiro, confirmei todas as atividades extras e até mesmo contratei um chefe particular para 2 das noites. Estava tão empolgada que mal conseguia dormir. Finalmente seria reconhecida como a filha responsável, generosa e carinhosa que sempre tentei ser. Mas então, 2 semanas antes da viagem, Jéssica postou uma série de fotos no Instagram e Facebook. Nas imagens, ela aparecia sorrindo radiante com a descrição: mal posso esperar pelo Natal dos sonhos que reservei para nossa família. Vai ser mágico nas montanhas do Colorado. Meu coração afundou. Ela havia literalmente se apropriado de todo o meu esforço, do meu dinheiro, da minha iniciativa. Pior ainda, os comentários estavam cheios de elogios para ela. Que filha maravilhosa! Você é incrível, Jéssica! Sua família tem muita sorte! Respirei fundo e decidi não fazer um escândalo imediato. Liguei para minha mãe e perguntei sobre os posts da Jéssica. Ela riu nervosamente e disse que Jéssica estava apenas empolgada e que não era para tanto. Quando confrontei meu pai sobre o assunto, ele foi ainda mais direto. Jéssica havia sugerido que eles deveriam reconhecer publicamente que ela estava organizando tudo, já que eu não precisava de reconhecimento, e era mais madura para lidar com essas coisas. Senti uma raiva profunda crescer dentro de mim, mas ainda assim mantive a calma. Afinal, o importante era que tivéssemos um Natal especial juntos, certo? Engoli o orgulho e deixei Jéssica levar todo o crédito. Pelo menos eu saberia a verdade, e talvez durante a viagem as coisas se acertariam naturalmente. Mas o universo tinha outros planos para mim. 3 dias antes da viagem, recebi uma ligação do meu pai às 6 da tarde. Sua voz estava fria, quase robótica, quando pronunciou as palavras que mudaram tudo. Sara, você não está convidada para o Natal deste ano. Jéssica achou que seria melhor se fosse apenas a família próxima, e decidimos que você não deveria ir. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que acabara de ouvir. Não estava convidada para o Natal que eu mesma havia planejado e pago. A viagem que custara 8 mil dólares dos meus próprios suprimentos. A cabana que eu havia escolhido cuidadosamente. O chefe que eu havia contratado. Tudo isso. E eu estava sendo excluída. Tudo bem, respondi com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Desliguei o telefone e durante longos minutos, permaneci sentada no meu sofá, olhando para o teto. Então, algo dentro de mim despertou. Não era raiva, não era tristeza. Era uma clareza cristalina sobre o que eu precisava fazer. Liguei meu laptop e acessei minha conta bancária. Com poucos cliques, cancelei a transferência pendente para o último pagamento da cabana. Em seguida, liguei para o resort e cancelei toda a reserva, explicando que houve uma emergência familiar.
Felizmente, ainda estava dentro do prazo de cancelamento sem multa. Depois disso, contactei o chefe e cancelei seus serviços, as atividades extras, tudo. Em menos de 2 horas, havia recuperado meus $8.000 e deixado minha família sem planos para o Natal. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando incessantemente. Eram 6h30 da manhã quando olhei a tela. 31 chamadas não atendidas. Havia mensagens de voz da minha mãe, mensagens de texto da Jéssica e até mesmo alguns e-mails furiosos do meu pai. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção foi um áudio da Jéssica, claramente em pânico. Sara, o que diabos você fez? A reserva foi cancelada. Papai está furioso. Todo mundo está esperando essa viagem. Você precisa consertar isso agora. Eu ri. Ri alto, sozinha no meu apartamento, enquanto tomava meu café da manhã tranquilamente. Pela primeira vez em anos, senti que tinha o controle da situação. As ligações continuaram durante todo o dia. Minha mãe alternava between chantagem emocional e ameaças veladas. Dizia coisas como: "Você vai destruir o Natal da família" e "Como pode ser tão egoísta?" Meu pai, por sua vez, estava exigindo que eu refizesse a reserva imediatamente, como se eu fosse sua funcionária pessoal. Jéssica postou uma série de stories no Instagram reclamando de pessoas invejosas que arruinam as coisas para os outros. Mas eu mantive minha posição. Quando finalmente atendi uma das ligações do meu pai, fui clara e direta. Eu não estava convidada para o Natal, então não havia motivo para eu arcar com os custos. Se eles queriam a viagem, que organizassem e pagassem por conta própria. Foi então que descobri até onde eles eram capazes de ir. 2 dias depois, recebi uma notificação estranha do meu banco. Alguém havia tentado fazer uma reserva usando os dados da minha conta, mas a transação foi bloqueada por suspeita de fraude. Quando investiguei melhor, descobri que meu pai havia tentado usar informações que ele tinha acesso. Meu nome completo, número da conta que ele conhecia de transferências antigas, para tentar fazer uma nova reserva no mesmo resort, em meu nome, sem minha autorização. Esse foi o momento em que percebi que não estava lidando apenas com pessoas egoístas ou insensíveis. Estava lidando com indivíduos que estavam dispostos a cometer fraude para conseguir o que queriam. Naquele instante, qualquer resquício de amor ou lealdade familiar que ainda restava em mim morreu completamente. Liguei para o banco e reportei a tentativa de uso indevido da minha conta. Mudei todas as minhas senhas, retirei meus pais de qualquer informação de contato de emergência em minhas contas e bloqueei completamente o acesso deles às minhas informações financeiras. Quando meu pai ligou naquela noite, furioso porque sua tentativa havia sido bloqueada, simplesmente desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Mas eles não pararam por aí. Jéssica iniciou uma verdadeira campanha de difamação nas redes sociais. Ela postava indiretamente sobre irmãs invejosas que sabotam a felicidade da família e compartilhava memes sobre pessoas tóxicas que você precisa cortar da sua vida. Alguns de nossos primos começaram a comentar, claramente sem entender o contexto completo, dando apoio para Jéssica e indiretamente me criticando. Meus pais, por sua vez, começaram a espalhar uma versão distorcida da história para nossos parentes. Contavam que eu havia desistido da viagem no último minuto por irresponsabilidade e que isso havia arruinado o Natal de toda a família. Alguns tios chegaram a me ligar, questionando por que eu havia sido tão impulsiva e sugerindo que eu deveria ser a mais velha e mais madura da situação. Durante essas semanas, senti uma solidão profunda. Questionei se estava fazendo a coisa certa, se estava sendo muito dura com eles. Mas toda vez que eu começava a amolecer, lembrava da frieza na voz do meu pai quando me excluiu, da forma como Jéssica roubou todo o crédito do meu esforço, da tentativa de fraude, das mentiras que estavam espalhando sobre mim. Foi nesse período que tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de reagir impulsivamente ou me defender publicamente, eu iria documentar tudo e esperar o momento certo para revelar a verdade. Comecei a fazer prints de todos os posts da Jéssica. Salvei todas as mensagens de voz, e-mails e mensagens de texto que recebi. Consegui até mesmo gravar algumas das ligações onde meus pais admitiam abertamente que me excluíram da viagem que eu havia pago. Organizei todos os recibos da reserva original, as confirmações de cancelamento e até mesmo o reporte do banco sobre a tentativa de fraude. Enquanto isso, comecei a me focar intensamente no meu trabalho. A raiva e a decepção que sentia se transformaram em uma energia produtiva incrível. Trabalhei horas extras, assumi projetos desafiadores e em poucos meses consegui uma promoção significativa com aumento de salário. Minha vida profissional nunca havia estado melhor. Também comecei a me reconectar com outros membros da família que haviam se distanciado dos meus pais ao longo dos anos.
Minha tia Patrícia, irmã do meu pai, sempre foi uma pessoa que via através das máscaras que as pessoas usavam. Ela havia se afastado da família por causa de alguns conflitos antigos, mas quando soube da minha situação através de comentários de terceiros, me contactou diretamente. Patrícia foi quem me abriu os olhos para muitas coisas que eu não havia percebido. Ela me contou que meus pais sempre tiveram essa dinâmica de jogar os filhos um contra o outro, que Jéssica sempre foi manipuladora desde pequena e que eu sempre fui vista como a ATM da família, alguém de quem eles esperavam recursos sem dar nada em troca. Mais importante ainda, Patrícia me revelou que meu pai estava espalhando uma versão ainda mais distorcida da história para parceiros de negócios e conhecidos. Ele estava se colocando como o pai sofredor que teve que lidar com uma filha irresponsável, que desistiu de ajudar a família quando mais precisavam. Essa informação foi crucial para o que eu estava planejando. Durante os meses seguintes, mantive um perfil baixo. Não respondi às provocações de Jéssica nas redes sociais, não rebati as mentiras dos meus pais para os parentes, não tentei me defender publicamente. Em vez disso, comecei a comparecer em eventos da família estendida, aniversários de primos, churrascos de tios, reuniões casuais, sempre bem vestida, sempre sorrindo, sempre demonstrando estar bem e estável. Minha presença nesses eventos começou a contrastar fortemente com as histórias que meus pais estavam espalhando. Era difícil acreditar que eu era irresponsável ou problemática quando eu chegava nos eventos dirigindo meu carro novo, que comprei com o dinheiro da promoção. Sempre com presentes apropriados, sempre contribuindo positivamente para as conversas. Jéssica, por outro lado, começou a mostrar sua verdadeira personalidade. Sem ter mais a mim como alvo de comparação constante, ela começou a criar problemas com outros membros da família. Reclamava publicamente quando não recebia a atenção que achava que merecia, fazia comentários sarcásticos sobre as conquistas de outros primos, e continuava postando indiretamente sobre pessoas falsas, sempre que alguém da família postava algo positivo. O comportamento dela estava começando a irritar pessoas que antes a defendiam cegamente. Alguns primos começaram a fazer comentários sobre como ela estava sempre reclamando de alguma coisa, e como era cansativo estar perto dela em eventos familiares. Meus pais, tentando proteger a imagem da filha favorita, começaram a ficar ainda mais defensivos e agressivos. Isso os levou a entrar em conflito com outros parentes que questionavam por que Jéssica sempre parecia estar no centro de algum drama familiar. Foi durante esse período que percebi que minha estratégia de não reagir estava funcionando perfeitamente. Eles estavam se destruindo sozinhos, mostrando para toda a família quem realmente eram, enquanto eu mantinha minha dignidade e construía uma imagem cada vez mais positiva. O momento perfeito para minha revelação chegou 8 meses depois, o aniversário de 50 anos de casamento dos meus avós paternos. Era um evento grande, com mais de 60 pessoas da família e alguns amigos próximos dos avós. Meus avós sempre foram pessoas íntegras, que valorizavam a honestidade e a união familiar acima de tudo. Eles ficaram genuinamente confusos com a narrativa que meus pais apresentaram sobre nossa situação, especialmente porque me conheciam como uma neta responsável e carinhosa. Jéssica, é claro, havia se oferecido para ajudar a organizar a festa. Uma festa que minha avó e minhas tias já estavam organizando há meses. Ela postou várias fotos nos preparativos, sempre se colocando como a neta dedicada que estava fazendo de tudo para tornar o dia especial. Meus pais aproveitaram o evento para continuar espalhando sua versão distorcida da história, contando para qualquer um que quisesse ouvir como Jéssica era uma filha maravilhosa, enquanto eu era complicada e havia abandonado a família. Foi então que decidi que era a hora. Durante o discurso de agradecimento dos meus avós, quando toda a família estava reunida e prestando atenção, pedi licença para falar. Disse que queria esclarecer algumas coisas que haviam causado confusão na família nos últimos meses. Com calma e clareza, comecei a contar a história real. Expliquei como eu havia planejado e pago integralmente por uma viagem de Natal para a família. Mostrei os recibos, as confirmações de reserva, os comprovantes de pagamento. Depois, mostrei os prints dos posts onde Jéssica se apropriou de todo o crédito pelo meu trabalho. O silêncio na sala era quase palpável quando reproduzi a gravação da ligação onde meu pai me excluía da viagem que eu mesma havia organizado e pago. Algumas pessoas ficaram visivelmente chocadas quando escutaram a frieza na voz dele. Mas o momento mais impactante foi quando mostrei a documentação do banco sobre a tentativa de fraude. Expliquei calmamente como meu pai havia tentado usar indevidamente minhas informações para fazer uma reserva em meu nome, sem minha autorização, depois de me excluir da viagem. O impacto foi imediato e devastador para eles. Minha avó,
uma senhora de 82 anos que sempre pregou valores como honestidade e integridade, ficou visivelmente abalada. Ela olhou para meu pai com uma expressão de decepção que eu nunca havia visto antes. Meu avô, um homem de poucas palavras, simplesmente balançou a cabeça em desaprovação. Os parentes que haviam me criticado com base nas mentiras dos meus pais ficaram claramente constrangidos. Alguns se aproximaram imediatamente para se desculpar por terem acreditado na versão distorcida da história. Jessica tentou se defender, alegando que havia ajudado a organizar e que merecia reconhecimento também. Mas quando questionada sobre especificamente o que havia organizado ou pago, não conseguiu apresentar uma única evidência. Pior ainda, sua defensiva agressiva e suas tentativas de culpar outros só fizeram com que parecesse ainda mais manipuladora. Meus pais tentaram minimizar a situação, alegando que havia sido um mal-entendido e que eu estava exagerando. Mas as evidências eram incontestáveis. Os documentos, as gravações, os prints, tudo estava lá, claro e irrefutável. A partir daquele momento, a dinâmica familiar mudou completamente. Vários primos que antes davam suporte cego para Jessica começaram a vê-la com outros olhos. Suas constantes reclamações e dramas nas redes sociais passaram a ser interpretados como sinais de manipulação ao invés de legítimas frustrações. Alguns tios que faziam negócios com meu pai começaram a questionar sua integridade. Afinal, se ele estava disposto a tentar fraudar a própria filha, que outras desonestidades poderia estar cometendo em outros aspectos da vida? Minha mãe, que sempre foi cúmplice silenciosa dos comportamentos abusivos do meu pai e da manipulação da Jessica, ficou marcada como alguém que permite e facilita esse tipo de comportamento tóxico. Nas semanas seguintes ao aniversário dos meus avós, recebi dezenas de mensagens de parentes se desculpando por terem me julgado mal. Alguns confessaram que sempre desconfiaram das histórias dos meus pais, mas não queriam se envolver em drama familiar. Jessica perdeu várias amizades quando a história se espalhou além da família. Algumas pessoas que haviam elogiado seus posts sobre organizar o Natal da família ficaram sabendo da verdade e se sentiram enganadas. Sua credibilidade nas redes sociais despencou, e ela acabou apagando muitos dos posts relacionados ao incidente. Meu pai sofreu consequências profissionais quando alguns parceiros de negócios descobriram sobre a tentativa de fraude. Mesmo que não tenha sido processado criminalmente, decidi não pressionar charges, sua reputação ficou manchada. Alguns contratos foram cancelados, e sua credibilidade no meio empresarial foi seriamente abalada. Minha mãe, incapaz de lidar com a vergonha social, se isolou de muitos eventos familiares. Quando aparecia, era claramente tratada com frieza por parentes que antes a respeitavam. O mais irônico de tudo é que eles nunca, nem uma única vez, admitiram que fizeram algo errado. Mesmo confrontados com evidências irrefutáveis, mesmo vendo as consequências dos seus atos, eles continuaram tentando se fazer de vítimas. Meu pai ainda insiste que apenas queria uma viagem tranquila para a família e que eu compliquei tudo desnecessariamente. Jessica ainda posta indiretamente sobre pessoas que guardam rancor e sobre como a família deveria estar acima de tudo. Minha mãe alterna entre tentar me dar sermões sobre perdão e espalhar para quem quiser ouvir que eu sou rancorosa e destruí a união da família. Mas a realidade é que eles destruíram qualquer possibilidade de relacionamento saudável comigo no momento em que decidiram me usar financeiramente e depois me descartar como lixo. A tentativa de fraude foi apenas a cereja do bolo de uma dinâmica abusiva que provavelmente existia há anos, mas que eu não tinha coragem de enxergar. Hoje, quase um ano depois desses eventos, minha vida está melhor do que nunca. Recebi outra promoção no trabalho. Comprei meu primeiro apartamento e construí relacionamentos genuínos com membros da família que realmente se importam comigo. Passei meu Natal com minha tia Patrícia e alguns primos, em um ambiente cheio de amor verdadeiro e respeito mútuo. Descobri que a família que eu pensava ter perdido nunca realmente existiu. O que eu perdi foi uma dinâmica tóxica onde eu era valorizada apenas pelo que podia oferecer financeiramente, não por quem eu era como pessoa. A vingança mais doce de todas foi simplesmente permitir que eles mostrassem quem realmente eram. Não precisei inventar nada, não precisei exagerar nada. Simplesmente documentei seus próprios comportamentos e, no momento certo, deixei que a verdade viesse à tona. Eles se destruíram sozinhos com sua ganância, mentiras e manipulação. Eu apenas me recusei a ser cúmplice dessas dinâmicas tóxicas. Às vezes ainda recebo mensagens deles tentando fazer as pazes. Sempre quando precisam de algo, é claro.
Meu pai me contactou quando teve problemas financeiros relacionados às consequências profissionais de suas ações. Jessica tentou se aproximar quando percebeu que havia perdido credibilidade social. Minha mãe envia mensagens melosas nos meus aniversários, como se nada tivesse acontecido. Mas aprendi uma lição valiosa. Pessoas que te tratam mal quando você é generoso com elas não merecem uma segunda chance. Pessoas que mentem sobre você para outros não merecem sua confiança. Pessoas que tentam te prejudicar financeiramente não merecem estar na sua vida. A melhor vingança não foi destruí-los ativamente. Foi simplesmente me libertar deles e construir uma vida melhor sem sua toxicidade. Foi mostrar para todos, através das minhas ações e conquistas, quem eu realmente sou, em contraste com as mentiras que eles espalhavam sobre mim. Hoje, quando olho para trás, sinto gratidão por aquela ligação fria do meu pai me excluindo do Natal. Foi o empurrão que eu precisava para finalmente abrir os olhos e ver que tipo de pessoas elas realmente eram. Foi o catalisador que me levou a tomar controle da minha própria vida e parar de buscar a aprovação de pessoas que nunca me valorizaram verdadeiramente. Se pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação similar, seria este: documente tudo, mantenha sua dignidade, não se rebaixe ao nível deles e tenha paciência. A verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, e as pessoas tóxicas sempre acabam se revelando por conta própria. A melhor vingança é viver bem, prosperar e mostrar para o mundo quem você realmente é, livre da negatividade e manipulação de pessoas que não merecem estar na sua jornada. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.